Você tá se sentindo culpada porque ele dormiu no seu peito e não tá recebendo o colostro. Então, assim, são infinidades de culpas que se você não tem um profissional ali do teu lado pra te direcionar, você surta. Sejam muito bem-vindos a mais um Verdade Pode e nessa temporada de maternidade, que não está sendo fácil para mim, mas aqui, como a Verdade Pode, eu chamei uma especialista em maternidade e o que mais, Tissa? Vou deixar ela explicar essa situação toda, porque é nova para mim. E nada melhor que uma especialista. Seja bem-vinda, by the way, Tissa. Obrigada pelo convite. Olha, na verdade, eu fiquei super, super ansiosa. Porque, igual eu tava te explicando antes de começar o podcast, eu gostei pelo tema já, tudo pode. A verdade pode, aqui pode. E a gente tem que falar a verdade, né? Infelizmente, né, a verdade ela não é dita. Então, eu sou especialista de saúde materno-infantil. O meu foco principal é ali na alta médica. A maioria das mães, elas se preparam com um pré-natal, plano de parto. Elas se preparam fazendo cursos online, até mesmo presencial, até o bebê nascer. Mas quando o bebê nasce é quando realmente a situação começa de verdade. Então, eu sou especialista em estar ali, presencialmente, com você, pegada ali na sua mão, te ajudando. Que é uma coisa, Tissa, que, assim, inclusive, ela está cuidando de mim. Que uma coisa que... Primeiras palavras que você falou, eu falei, uau. Muita gente pergunta, e aí, como é que tá a gravidez? E aí, como é que tá o bebê? E quando o bebê nasce, vem todo mundo visitar o bebê. Mas e a gente? E eu não, até hoje eu não recebi, só recebi parabéns, uau, que legal. E todo mundo se preocupa com a gravidez, mas não com quem está grávida, né? E você, quando você falou isso, assim, pra mim, isso abriu uma coisa, assim, porque o que eu tô vivendo, gente, por isso que eu quis fazer essa temporada do Verdade Pode da maternidade, porque eu não sei falar o que eu não estou vivendo. Inclusive, o intuito do podcast é isso, é a Verdade Pode. Eu pensei em romantizar, né, em fazer tudo bonitinho. Vou falar da gravidez. Não tem como, porque não tá sendo legal, gente. Não tá bacana, tô passando muito mal, o psicológico tá muito abalado, tô assustada. Então, tem tudo isso que a gente vai vivendo e ninguém... E assim, graças à nossa geração dos 30 a mais, a gente parou de romantizar. E, ao contrário, eu acho que a gente tá falando mais a realidade. Aí eu pensei nisso, eu falei com a minha equipe, eu falei, cara, vamos falar a verdade da gestação, né, da maternidade. Então, e começando com você, especialista na gestação, porque eu acho que a Tissa, gente, ela ensina a mulher a ser grávida. eu pesquisando sobre você, sobre o seu trabalho, que assim, a gente é amiga, né, Claro. tudo isso, mas eu nunca soube o trabalho dela, até porque não era o meu mundo, né, até ser. Aí eu pesquisando, eu falei, gente, a Tissa, literalmente, você ensina a mulher a ser grávida e depois ensina a mulher depois da gestação, porque tudo acho que é tudo muito susto. A gente tá grávida, a gente tá gestante, a gente tá ali com o bebê, é tudo muito. E uma coisa que você pegou também em mim, eu quero que você fale tudo isso, que você falou assim, uma coisa que eu tô ouvindo até. É sogra, é mãe e tal, e todo mundo dá muito palpite, porque vivenciou já. Então, só porque teve a experiência, não significa que é a mesma experiência que a minha, que vai funcionar comigo. E você chega já... Eu falo que ela chegou com o rodo limpando toda a água suja. Peraí, vamos começar aqui do zero. E explica todo esse mundo para nós, que assim, realmente é tudo novo pra gente, né? Que onde você chega, como você falou, você chega ali na gestação, vamos começar por partes. Então, na gestação, como é que você trabalha? Você chega na cliente, na paciente, procura saber se é a primeira gestação, se é a segunda, como é a família, como é que funciona tudo isso para quem que é novo? Exato. Bom, eu sou especialista no materno-infantil. Então, maternar, você começa quando você já deseja engravidar. Antes mesmo de até mesmo você pensar em engravidar. Dentro da consultoria materno-infantil, não funciona somente com a minha consultoria. É isso que eu estava te explicando naquela nossa reunião. Então, por trás da consultoria materno-infantil, exige ter outros especialistas, porque o conhecimento ele é limitado. E para que a consultoria ela funcione, ela precisa ter muitos especialistas, né? Médicos, terapeutas, psicólogos, porque cada um tem sua história, cada um tem a sua singularidade. E quando existe pelo menos o desejo de engravidar, gera uma ansiedade muito grande em todos,
na mãe que vai gerar, no pai que está gerando junto com a sua esposa, nos familiares, a rede de apoio, a avó. Então, geram muitas outras emoções envolvidas. Quando tem essa realidade, né, quando tem uma gestação confirmada, que geralmente, de uma forma precoce, que seria o mundo perfeito, o mundo ideal, as mães falarem comigo, como foi com você, que foi bem ali no iniciozinho, falou comigo, esse é o mundo perfeito. Geralmente, o que mais acontece é as famílias souberem da minha existência quando estão no meio do caos, onde as mães já estão vivendo a privação de sono, onde essas mães já estão com depressão pós-parto, onde esse bebê já tem meses até anos sem dormir, onde esse bebê ele passou por muitas situações evitáveis, como desconforto, com um refluxo que não melhora nem com medicamento, uma criança que não desenvolve, uma criança que não fala, uma criança que não dorme, uma criança que está com problemas no desenvolvimento. Enfim, são muitas questões. E aí eu falo, eu chego nesse momento apagando incêndio, né? Uma situação de divórcio, por exemplo. Então, o seu mundo que você está vivendo agora, de me conhecer tão precoce, é o mundo perfeito. Então, direcionar agora é muito bom, porque eu consigo entender se você precisa de uma ajuda psicológica, né? A gente consegue, ali tem tempo hábil para te preparar, para tratar áreas. Eu sempre precisei de ajuda psicológica. Agora, então? Acho que todo mundo, né, Gi? Agora, então, meu Deus do céu. E todo mundo precisa. Que loucura. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Eu acho que, assim, as pessoas têm visto pós-pandemia, durante a pandemia, isso ficou muito evidente para todo mundo, que as pessoas precisam de terapia. Seja pessoa plena, porque assim, eu falo, até brinco, né? A terapia, ela não é para quem tá mal, para depressão, ela é literalmente pra gente não ficar mal. Essa é a função da terapia. E para quem já tá mal, é para melhorar. Então, eu falo que eu com formação, né, em psicologia, eu falo, gente, a terapia, ela não é para curar, é pra gente aguentar os nossos traumas, segurar ali, para não piorar também. Então, não existe a perfeição mental, existe terapia. A sanidade mental, né? Eu falo que, como a consultoria, Gi, o mais importante é garantir que essa mulher, ela esteja em condição de sanidade mental para conseguir cuidar do outro. Porque em uma situação de igual o que a gente está falando aqui, né? Gestação, parto, pós-parto. São 3 momentos cruciais. Essa mulher, ela está gestando uma vida. Se ela não estiver bem, tudo isso passa para o seu bebê, né? Estudos científicos provam isso todos os anos, que cada vez mais, quando investimos na saúde emocional, física, psicológica dessa mãe, alimentação adequada, e exercício físico, quando a gente ajuda de verdade essa mãe, o próprio corpo, ele se encarrega de melhorar as condições, né, de gestação dessa criança, de gerar essa criança com muito mais saúde. Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque, por exemplo, eu nunca idealizei, nunca romantizei gravidez, gestação. Desculpa, meu marido, mas eu vou ter que falar isso aqui. Eu até cogitava a ideia de alugar barriga, tá? Não, mas eu acho super interessante, sabia? Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não gosto de ficar parada, eu não gosto de parar. E assim, eu sempre tive problemas hormonais. Então, o meu corpo, o meu sistema ali reprodutivo, ele nunca foi 100%. Mas fui curada, tá tudo certo, tive endometriose. Então, assim, tive acompanhamentos. Então, também sofri um aborto. E então, eu sabia que, tipo assim, eu não queria passar. E eu não sei, eu tinha uns feelings que eu não ia ser uma grávida exemplar, assim, sabe? Aquelas gravidinhas que a gente tava falando um tempo atrás. Ai, magrinha, pequenininha, porque assim, eu pasto pra ficar magra. Nossa! Não eu pasto. A minha irmã, assim, eu tenho que ficar toda hora. O que eu tomo? O que exercício que eu faço? Enfim, o que eu como? Porque eu pasto. Então, assim, agora na gravidez tá tudo estranho, tudo maluco. E hormonalmente também falando, né, a questão hormonais, mexeu com a minha cabeça. Também não sei se é porque na hora que eu descobri, eu tava gravando isso aqui pra vocês, gente. Eu tava numa loucura, assim, umas coisas muito, enfim, contratos, e eu tinha que fazer um monte de coisa, eu não consegui fazer nada. E mudando também de casa. Então, foi mudança, trabalho e gravidez na mesma semana. Eu pirei. E eu não sei se deu o start por água abaixo. Tipo, aí pensei, putz, eu não tô conseguindo fazer nada. E muito sono. Eu tava com muito sono, assustada, casa nova,
reforma, um monte de gente na minha casa. Os cachorros são filhos também, né, que você tem? Cachorro, então assim, cachorro, reforma em casa, trabalho e gravidez, tudo junto, assim. Eu pirei muito. Eu até brinco, falei comecei a chamar o urubu de meu louro. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com a minha cabeça? A Jéssica, meu Deus, a Jéssica me atura até hoje, porque assim, eu dou uns surtos aí, mando um áudio de 5 minutos. Te amo, Jéssica. Enfim, então, isso tudo, eu não consigo ter válvula de escape, porque não tem, e eu acho que muita gente passa pelo que eu tô passando. Não tem válvula de escape, ou a gente vai no automático, e graças a Deus, o meu trabalho, eu trabalho de casa, e o meu trabalho não exige muito físico. Ele é literalmente ao meu computador ali, os meus dedos, mas exige do meu mental. Eu, graças a Deus, uma intuição falou muito forte. Eu fiz uma temporada no Brasil, né, com as gravações. A gente fez um mês e meio de vídeo aí. Então, esse um mês e meio, eu fiquei assim, parada. Eu não consegui, eu me sentia escondida, enfim. Então, essa coisa psicológica na gravidez, né, acho que no primeiro trimestre, é muito comum. A gente chega em vocês assim, vomitando tudo. Por favor, o que está acontecendo? Com certeza. Eu gostaria de ter acesso a muito mais mães para dar o suporte que elas precisam de verdade. Porque eu acredito que esse suporte ele deveria ser direito de todas as mulheres. E dos pais também, incluindo o homem também. E desculpa te cortar, isso não tem no SUS, obviamente, né? Não tem. Não tem. Pode ter... O que acontece? Temos muitos profissionais, né? Você pode ser um terapeuta, você pode ser um terapeuta holístico, você pode ser um psiquiatra, você pode ser um pediatra, um obstetra, você pode... Mas se você não dedica a realmente enxergar esse paciente na sua singularidade holística, se você só fica ali no clinicar, infelizmente você não vai ter essa bagagem. Então, eu passei cerca de 75 mil horas dedicadas ali, de verdade, dentro de uma casa de verdade, para ver a verdade acontecendo. Então, eu sei o que uma mãe passa de verdade, uma mãe chorar, uma mãe sentir medo, e ela se arrastar a gestação toda. Você está agora no início de uma gestação e você consegue dizer, mas a grande maioria não consegue falar. É isso que eu venho estudando também, gosto de, assim, o que eu tô vivendo, e é novo para mim, e eu quero mergulhar e entender, né? E eu vejo muitos relatos de... Eu, graças a Deus, eu pude me dar o luxo de parar. E tô estressada mesmo, tô mal mesmo, vou ficar no meu quarto, vou pegar meu computador quando eu quiser, vou trabalhar 2 horas por dia, vou escrever... posso fazer isso. Eu fico imaginando as pessoas que não podem fazer isso, no automático. Então, acho que fica um acúmulo de coisa na cabeça que eu falei assim, nossa Deus, obrigada por eu poder ficar no meu quarto. Por eu poder, assim, abrir meu computador, não tô afim hoje, não tô afim agora. Fechar e agora eu tô realmente pensando, e fico pensando o tempo todo, nas mulheres que não têm essa oportunidade, ó. Tô mal, meu físico, tô com sono, porque a gente fica com um sono que eu não sei de onde que vem esse sono. Fica com o emocional abalado. E mesmo assim tem que levantar e bora, trabalho, e quem trabalha com o físico piorou, não consegue ficar dentro de casa. E aí eu penso nisso e falo assim, caramba, mas por que a licença maternidade não começa um pouquinho antes, às vezes, sabe? Não, assim, primeiro trimestre eu acho crucial, eu tô achando, né? Crucial, assim, tá, meu Deus, tô quase arrancando meus cabelos. Aí depois você pode dizer melhor, né? O primeiro trimestre, depois vem o quarto, o quinto mês, falam que melhora um pouquinho, e depois, no final, pior, volta tudo, né? Como que é não digo a mente, mas como que é o nosso emocional, que as pacientes chegam com você nesse primeiro trimestre, qual que é a escala? Vai escalando, vai diminuindo? Quando você tá grávida, né? A seu nível de culpa é isso aqui. Quando você tem o seu bebê, essa culpa faz isso aqui. Então, todo mundo na gestação pensa que, é claro que depende de cada situação. Tem pessoas que são toleráveis a certas situações. Tem outras pessoas que não são toleráveis. Aquilo que é ok para mim não é ok para você. Aquilo que é doloroso para mim não é doloroso para você. Isso tem a ver com vários outros fatores. Personalidade, ponto de vista, cultura, momento da sua vida, idade. São N fatores, né?
mais uma vez, a importância de você ter profissionais qualificados e com esse olhar holístico para entender você. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, os sintomas, eles são silenciosos. E quando vem à tona, é porque já passou do tempo. Já ultrapassou. Burnout aí do nada. Nada não, né? É burnout porque tá tudo acumulado ali. Só que tudo tem. A conta vai vir. Uma mulher que ela tem, por exemplo, ela é uma engenheira e ela tem projetos para entregar a data, trabalha em uma empresa. Se a mulher, ela, por exemplo, ela tá à frente de um programa de televisão, você que é desse mundo de tudo, ela tem um programa, ela tem cronograma para entregar. Se é uma pessoa que é uma médica, como que ela vai abandonar os pacientes dela só porque ela está grávida? Então, infelizmente, a licença maternidade, aí como você mencionou no início da gestação, ela não é aplicável, muitas vezes, a não ser que tenha um pedido médico de repouso absoluto para proteger saúde, né? essa criança. Olhando uma situação geral, não tem como eu falar uma coisa aqui que funcione para forma geral. O mais importante é que, com condições, sem condições, é importante que você busque, seja no SUS, seja na rede privada, profissionais qualificados. Eu prefiro procurar até encontrar uma pessoa que realmente possa me atender de verdade. Hoje, na área da saúde, a gente tem muitos profissionais que eles têm muito certificado, graduação, tem muito isso, muito aquilo, mas na hora da prática, fica por trás dos artigos. Sabe o que eu falo, Tissa? Que hoje, infelizmente, na área da saúde, ninguém está enxergando paciente e sim clientes. E tem uma diferença tão grande nessa palavra. Elas são parecidas, clientes, paciente, porque a gente paga, né? Mas o médico que enxerga, o pessoal da área da saúde em geral, que enxerga o ser humano como paciente, não vê dinheiro, vê cura. E eu posso até acrescentar, eu costumo dizer paciência. Você precisa ter paciência para realmente enxergar, diagnosticar e atender com paciência essa pessoa. Ela é um ser humano e o bebê é um ser humaninho. Então, quando eu olho para você, eu entendo que aí tem duas pessoas. Por trás de você, tem outras pessoas. Tem o seu marido, tem a sua mãe, tem a sua irmã, tem a sua família. Tem muitas pessoas atrás de você que, se acontecer qualquer questão, todos vão estar à tona, todos vão sofrer. Então, não é com você, é com todo o núcleo familiar. É muito sério você atender um ser humano e ainda mais um ser humaninho. Por isso que nós temos muitos profissionais que têm medo de atender famílias, têm medo de atender grávidas, têm medo de atender pós-parto. Minha especialidade é no pós-parto. Né? Sobre gestação, eu deixo para o pediatra, para o obstetra, eu deixo para os outros especialistas que estão aí à frente cuidando, né? Doulas, por exemplo, que cuida ali do emocional. Né? Então, muitas pessoas me confundem como doula, eu não sou doula. Muitas pessoas me confundem com muitas áreas, mas eu entro na gestação para direcionar essa gestante em coisas que ela precisa realmente dar ali importância. Vai daquela terapeuta, vai daquele obstetra. Diminui a sua intensidade, agora não é hora de pensar aqui nesse berço, mas vamos estudar aqui a possibilidade desse carrinho por conta da sua realidade financeira, da sua realidade da sua casa, da realidade do jeito que você gosta de viver. Então, planejar isso. Então, hoje em dia a gente tem várias complicações. Vamos falar de coisas que pode já estar chegando até você. Tipo de parto. Muitas pessoas chegam até você já perguntando: e aí, Gi, você já está pensando no parto normal, no parto cesárea? Você está inicialmente lidando com um novo mundo, que é imaginar que agora você vai passar para ser mãe de alguém, né? Então, você sempre foi filha, irmã, esposa, profissional, atriz, apresentadora, mas mãe é a sua segunda, né? Porque você teve um aborto e já viveu isso, mas não vivi, né, essa... Você só não viveu o pós-parto, mas você já é mãe. E não vivi também esse novo, assim, de vamos aqui fazer tudo em volta disso. Então, é tudo muito doido, assim. Exato. E aí, o que eu vejo é um desrespeito das pessoas, desrespeito e negligência social, a sociedade negligenciando uma mãe, os amigos próximos, a quem era para ser rede de apoio, ser uma rede de montoar novas bagagens nas suas costas, perguntando aquilo que não se pergunta. E não só perguntando, opinando, tipo... questionando. Acho legal que fica bom nisso, não faça isso, não faça aquilo. Só que, particularmente, eu, Gisele, sou uma pessoa que eu leio muito, estudo muito. Eu tô tão mergulhando nesse mundo da maternidade
E volto a dizer, por isso vou fazer essa temporada do podcast Verdade, aquelas verdades da maternidade, que são dolorosas, mas muito amorosas. Então, eu quero essas duas coisas. Eu quero o romantismo também, que tem o seu lado gostoso, tem o seu lado romântico, mas tem o seu lado de muita dor. Sabe o que eu penso sobre o romance? Eu acredito que quando o romance, ele é em 4 paredes. Por exemplo, uma coisa que eu não concordo. Tissa, não concordo. Eu não concordo com o relato de parto. Eu acho que isso traz uma visão E uma expectativa para quem nunca teve. Exato, porque assim, existem muitas realidades de parto. Só que o parto nada mais é do que uma saída para a vida. O parto, ele precisa acontecer para aquela vida existir, para dar à luz. Por isso que a gente antigamente falava dar à luz. E eu acredito que dar à luz é sagrado. Então, relato de parto é sagrado, é íntimo. Eu não concordo de compartilhar isso com as pessoas, porque você não sabe o quanto que isso está chegando do outro lado. Muitas vezes aquela mulher que você nem nunca viu na vida, fantasiou, criou uma expectativa de ter um parto igual ao seu e se culpa. Então, a gente tem relatos de partos positivos, negativos. E Tícia, assim, você tá falando uma coisa muito, muito séria e assim, que as pessoas têm que escutar. E eu acho que as pessoas estão escutando, estão falando muito mais isso. A experiência é muito única. Até, você pode ter 10 gestações, elas vão ser todas vão ser diferentes. Exato. E em relação a isso de cada um, não digo nem opinar, mas quando a gestante, primeira vez, por exemplo, no meu caso, é pai, é mãe, é tio, é tia, é muito engraçado que assim, como eu fui a primeira leva das minhas irmãs e minhas 2 irmãs são médicas, que assim, tem o seu lado ótimo, mas tem o seu lado péssimo, porque primeiro de tudo, elas são minhas irmãs. Em segundo, a minha irmã mais nova, inclusive, ela faz o que a gravidez faz, gente, tá vendo? A gente esquece palavras. É a verdade acontecendo. Ela faz residência para ser obstetra. Uhum. É isso aí. Eu só lembrei disso. Mas tá bom. Então, ela tem um conhecimento muito maior, né? Então, ela tá ali querendo ajudar e tal. Eu entendo tudo isso, que é muito legal ter. Só que, assim, tem a minha escolha, que eu quero... Eu quero que você seja tia, eu quero que você seja minha irmã. Eu não quero que, assim, você me obrigue só porque você é minha irmã e você é médica, você sabe disso. A minha outra irmã, Juliana, era endócrina, então entende de hormônios, entende de alimentação como ninguém também. Então, eu tô com duas, assim, tô perfeita. Quem tá fora da minha casa, fala, caraca, Tá bem assistida. poxa, você tem tudo isso? Eu tenho, mas eu quero elas que sejam minhas irmãs. O resto, o meu plano de saúde tá cobrindo. Que eu escolhi porque justamente para não misturar as coisas. E tem uma certa ética, né? Até que o médico nunca não vai tocar no seu filho, não vai tocar, enfim, por questões emocionais que a gente tá ali. Só que eu, como sou da parte mental, da parte emocional da minha família, não escolhi ser médico e nem advogada, eu entendo todo esse lado. Falo, gente, fica no seu trabalho. E eu fico no meu, que tá tudo certo. Aqui o trabalho é de vocês, mas aqui a gente é família. Uhum. Não quero que toque. Então tem muito isso de todo mundo opinar, ou ser a primeira, né? Que eu fui a primeira das duas. Então, a gente sabe que vem de todo amor e todo carinho, mas isso incomoda eu, Gisele. E tem muitas outras que precisam disso, como você também deve ter pacientes que às vezes não precisam de nada. Já teve paciente? Claro, muitos. Depende muito da personalidade, da identidade ali de cada pessoa. Tem pessoas que são muito bem resolvidas, que as pessoas estão dando opinião, ela tá escutando, entrando por aqui, saindo por ali. Ok, tá bom, vou fazer, não faz nada. Tem pessoas que ela leva aquilo muito a sério. Uhum. Tem outras pessoas que escuta e sofre e começa a entrar em parafuso, sabe? No meu caso, não é que eu sofra, mas é que, tipo assim, eu quero escutar, mas eu não quero ouvir. Que ouvir eu vou pegar pra mim. Eu tô te escutando, mas não seja repetitiva, porque se você for repetitiva, eu vou ouvir. E eu ouvir, eu vou pegar pra mim. Tô entrando nesse assunto agora por quê? Porque questão de crenças. Quantas pacientes você pegou, trazendo crenças de tia-avó, de vó, de mãe e tal, que não são limitantes. São super limitantes, assim, e a gente tá em 2024, o que hoje, literalmente, tem pessoas como você no mundo que a gente pode ter. Então, assim,
Antigamente não tinha, era até um desaforo. Sei lá, você pode dizer até quanto tempo atrás. Hoje, as pessoas muitas mães contratam minha consultoria e elas não falam que elas contrataram, porque existe um preconceito que se você contrata uma consultora de lactação, que é muito comum, consultora de sono, que é muito comum, consultora de rotina, que é muito comum, ou contrata eu, que sou um especialista que entra em todos os pilares, né, de 0 a 3 anos, você é uma péssima mãe, você não sabe ser mãe. Não. Na verdade, você é uma ótima... A gente não sabe, a gente quer aprender, por isso que a gente vai contratar você. Mas tem muita gente que não entende isso, sabe? E isso tá na cabeça de uma crença limitante, que foi uma mãe que colocou na cabeça de um filho que agora é pai e marido. E que também vem muito do machismo, vem lá atrás. Não, e tem muitas outras coisas por trás de tudo isso, né? Eu já vi muitas situações, eu posso citar aqui que muitas situações que eu falo, meu Deus, que mundo que a gente tá. Tipo, o marido obrigar a esposa a amamentar, sendo que ela não quer. O marido obrigar ela a ter um parto normal, porque se não for assim, ela não é uma boa mãe. Ou vindo do marido. Nossa, a cabeça dessa mãe. E ali falar ainda, não, porque se não for... e isso não é assim, ainda isso é muito comum, tá? As pessoas pensam que não, mas é muito comum. Do marido também ser tirado da paternidade porque ele não sabe. Porque ele não sabe trocar, porque ele não sabe amamentar, porque ele não tem peito. Muito comigo. Muito. E eu não, trago pai. Só que quando eu pego esse homem que tem uma mentalidade limitante e machista que veio da mãe dele. A gente pensa que não, mas veio da mãe, né? E daí o que acontece é a gente tem tempo na gestação para direcionar esse pai, esse marido, para que ele seja o melhor pai e ter uma paternidade ressignificada quando o bebê nascer. Porque a gente pensa que não, mas a gente leva à frente essas crenças, tudo isso. Leva, porque a gente vive o machismo. Por mais que seja muito falado, a gente vive. Eu lutei muito para entender certos pontos, assim, que eu falo, gente, isso é machista. Nossa, isso é machista. Então, assim, hoje, né, como eu entendo muito, sou muito dona de mim, eu nem escuto crenças. Na verdade, eu enxergo de onde está vindo, que não está vindo também de um lugar ruim. Minha mãe, ou minha tia, minha prima, fulano de tal, falando que já teve experiência com maternidade. Eu sei que tá vindo de um lugar bom, só que eu sei da onde cresceu, aonde tá aquela semente do que ela tá acreditando, do que ela tá falando. Não só como crenças, né, de questão de, a mãe é obrigada a saber ser mãe. Não existe isso. E como crenças também supersticiosas, superstição, tipo, sai de vermelho da maternidade. Quando eu vou pesquisar isso, porque assim, eu quero fundamentos, eu sou muito devota a Deus, eu sou muito religiosa, mas eu também gosto da ciência, eu junto as duas coisas, eu junto Deus e ciência. Se eu vou pesquisar, as duas coisas não têm fundamento nessa superstição, não vale pra mim, cai na hora. Então, se tem fundamento ali, né, tá na Bíblia, tá não sei o quê, tem estudos ali científicos comprovando, aí eu começo a acreditar. Caso contrário, não me venha nisso, porque daí você acaba acreditando, porque eu acredito que a religião é isso, é no que você acredita. Então, se você acreditar que isso daqui é um Espírito Santo, que se você ajoelhar, ele vai te realizar milagres, cara, acontece, porque sua mente cogitou que essa mesa aqui vai te fazer milagre. Então, é tudo que você atrás, o que você pensa. Então, essas crenças também, você já pegou pacientes que, assim, supersticiosas demais. Olha, como é que você trabalha realmente essas pacientes? O que eu vejo? Eu vejo as pessoas. Eu costumo trazer muitos exemplos, né? Porque, assim, minha mãe, sou de segunda geração de consultoria materno-infantil. Minha mãe há 30 anos, há mais de 30 anos consultora. Caramba, então, há 30 anos. Então, ela pegou numa época que era completamente preconceituosa e não tinha essa... Você sabe como surgiu a consultoria materno-infantil? A minha mãe, ela atendia as famílias mais bem-sucedidas de São Paulo. A elite, né, de São Paulo. Exato. E essas famílias, elas estavam sempre em comitês, elas estavam sempre em jantares, viajando o mundo todo, porque estavam em reuniões, muitas pessoas estavam ali envolvidas na economia do país, no desenvolvimento do país. Então, eram pessoas muito ocupadas. E era muito comum ter babás ou enfermeiros ali no primeiro momento, né? E minha mãe era contratada para ficar ali os primeiros 6 meses com o bebê. E o que a minha mãe enxergava? Isso incomodava muito ela, que o cuidado ele era terceirizado imediatamente.
É muito comum você perguntar para sua mãe, por exemplo, que ainda na época dela era muito comum a gente ver as amas de leite, né? Ter as pessoas que amamentavam as crianças, né? Isso ainda na época da sua mãe pode ser que existia ainda muito forte. Mas há 100 anos atrás, 200 anos atrás, a ama de leite era muito comum, né? A parteira, antigamente, é a doula de hoje, né? A enfermeira de obstétrica hoje e tal. Então, o que acontece? Eu gosto de trazer um pouco do passado, porque as experiências dos avós, dos bisavós, também têm muita fundamentação, só que eles não tinham a parte científica para explicar, né? Então, o que acontece? Essas situações que acontecem hoje, as pessoas elas não estão escutando, elas não têm paciência para escutar, elas querem resultado, elas querem um milagre agora, elas querem ter... Eu costumo falar que quando você contrata a consultoria, você tem a informação e mais do que a informação, você precisa aprender na prática. Então, essas pessoas, né, nessa época, quando elas trazem os conhecimentos, quando elas trazem as crenças, né, porque a gente está falando muito sobre crenças, parte dessas crenças fazem sentido quando a gente vai para a parte científica, outras crenças são apenas como que eu... Depois você faz o corte, que eu tô lembrando aqui da palavra. Ai, gente. Religiosidade? Ah, esqueci. Superstição? Não. Quando você vive ali um dia a dia... Enfim, anyways. São rotinas. Rotinas. É porque você fazia daquela forma, você aprendia daquela forma. Não tinha orientação. Então, a sua mãe, por exemplo, ela teve 3, né? Três filhas. Uma em seguida, as 2 primeiras, uma em seguida, a outra depois de 8 anos. Pois é, a sua mãe teve 3 experiências. Ela tem muito de informação a dar. As informações são baseadas na experiência dela. Só que a gente lembra o que a gente comeu semana passada? Eu não lembro comer hoje no café da manhã. Pois é. Imagina você lembrar como foi Você tem, assim, lapsos de memória da amamentação. Não, você esquece. Uhum. Então, assim, essas informações, essas experiências com base no 30 anos, 40 anos atrás, elas não são assertivas. Não, ainda mais assim, a experiência da minha mãe é uma coisa, é uma experiência atípica, porque minha mãe teve a minha irmã com 15 anos, eu com 16 para 17, com 17, comigo ela já tinha 17, e a minha irmã mais nova com 25, então foi tudo antes dos 30. Então, tem a experiência dela como gestante, mas como mãe ela não teve outra vida. Então, porque começou muito nova, não teve outra visão, a não ser mãe, não teve outra visão. E eu entendo esse lado da minha mãe também. Então, tem uma experiência dela que eu ouço, ela fala, eu ouço. Tem experiência dela que não cabe comigo. E assim, isso que eu quero que as pessoas também entendam. Que muita gente se cala. Eu não calo, não. Isso é muito bom quando você não se cala. Existem vários ângulos, né, da situação. Quando você fala tudo o que você pensa, eu costumo dizer, falar sem amor é crueldade. Então, da gestação, no pós-parto, a mulher ela tem a justificativa hormonal, emocional, psicológica, que ela não está no normal dela. Obrigada, Tissa! Pois é. Então, nós aqui de lado de fora... Eu tô terrível. A gente aqui de fora, muitas vezes, se a gente escuta algo vindo de uma gestante ou de uma pós-parida, né, de uma mãe pós-parto, em um puerpério, muito falado, nós que estamos aqui do lado de fora, à frente como uma rede de apoio, nós precisamos estar preparados emocionalmente, psicologicamente também, para entender que aquilo não tem muitas vezes a ver conosco, mas sim com o momento que ela está vivendo. E ter a verdadeira empatia de atender e muitas vezes nos calar para que essa pessoa ela possa equilibrar e dar o que essa pessoa precisa, que é assistência, né? Então, assim, eu costumo falar muito para as gestantes que me contratam ali para o pós-parto. Você muitas vezes vai estar sem paciência. Verbalize que você está sem paciência. Porque ninguém tem bola de cristal para saber que você não está bem. Fale, eu não estou bem. Né? Muitas vezes é bom ter um quadro em casa com as emoções
e você faz um X ali, tô Boa ideia. vermelhinho, Vou repetir isso, Tícia. Você que está grávida pela primeira vez, ou pela segunda, pela terceira, não interessa. Faça um quadrinho na sua casa. Sinalize para as pessoas da sua casa. Estou de mau humor, faz um xizinho. A gente faz isso muito com as crianças de 3 anos. Sabe? Para direcionar para isso, porque muitas vezes você tá mal, mas você não consegue explicar por que você tá mal. Se a pessoa já tem uma sinalização, o que ela vai fazer? Ela vai te perguntar menos. Ela sabe seus pontos de gatilho. Se é uma pessoa muito organizada, que tem toque de limpeza, você não vai sair deixando as coisas espalhadas pela casa. Você vai falar, opa, hoje eu vou tomar um pouco de mais cuidado, porque isso evita problemas. Isso evita trigger, né? Que evita gatilho. Exato, você evita os gatilhos. Que é o que me dá. Pois é, o marido, ele já tá certo tempo com a esposa. Ele conhece a sua esposa, ou deveria te conhecer, né? Uhum. Então, a família, a mãe principalmente, né? Sua mãe, ela te conhece desde que você nasceu. Ela te conhece muito bem. Mas mesmo assim, ela não tem bola de cristal para saber. Quando a gente sinaliza para o adulto, né? Esse adulto, ele tem um norte. Mas aquele adulto pode ser também que ele não esteja em um bom dia. Então, o que ele tem que fazer? Vou me retirar. Porque ela não tá em um bom dia, eu não tô no bom dia. E essa consultoria... conflito. E essa consultoria, Tícia, ela é tão importante porque realmente ela traz uma terapeuta específica, especializada para gestante. E eu realize, como fala, gente, em português, eu não realizei, eu identifiquei. Eu identifiquei que o meu mau humor estava na desidratação. Porque eu estava sentindo muita dor de cabeça. Porque a madrugada inteira eu vou 5, 6 vezes ao banheiro. Meu Deus! E eu acordo, ou seja, quando dá umas 8 horas da manhã, 9, eu tava me obrigando a acordar, porque já são 8, 9 da manhã. Vamos dizer. Então, assim, já levantava da cama irritada, com uma enxaqueca, desidratada, com uma sede horrível. Assim, gente, o que tá acontecendo? Aí eu pensei, eu falei assim, né, com a terapia e tudo, eu falei, nossa, eu tô desidratada. E assim, a doutora Tamires também me orientou, falou assim, ó, beba muito mais água. Só que quanto mais água eu bebo, mais madrugadas eu não durmo. Aí não dorme, aumenta a irritação. Então, aí eu percebi, eu falei, quer saber, eu não vou sair do quarto antes das 11h30. Eu vou sair do quarto quando eu tiver sem dor de cabeça, hidratada, porque eu já acordo e já vejo alguma coisa, até começar a me irritar. E assim, imagina, se já começar o dia estressada, você piora todo o resto, né? Então, porque daí eu pioro quem tá na minha casa. Por exemplo, minha mãe tá aqui comigo, tá todo meu marido trabalha de casa. Então, assim, tudo ao redor começa a irritar. Então, é uma coisa que eu quero falar aqui para todo mundo também, é se enxergar. Se não tem, a gente não pode contratar uma terapia, sempre tenta entender lá, vai lá no fundo, por que eu tô estressada, por que eu tô com dor de cabeça. E também seu obstetra, né? Falar tudo o que está acontecendo. Acho que até a parte emocional é muito bom você levar para o seu obstetra. Para as pessoas que infelizmente, infelizmente, cada dia que passa, os médicos, eles estão cada vez mais desinteressados a diagnosticar e ouvir. Nós estamos sempre com as telas, com tudo que a gente está sendo exposto todos os dias. Nós estamos, infelizmente, desenvolvendo uma deficiência na escuta. A parte sensorial, ela está sendo afetada. Então, eu chego muitas vezes, mães, até mim, e elas falam, eu fui na consulta do obstetra, mas foi clínica. Não consegui perguntar nada do que eu estou sentindo. Então, infelizmente, nós precisamos, sim, de profissionais da área da saúde interessados a realmente exercer a medicina cada vez mais. Porque cada vez mais temos menos médicos e mais pessoas ali prontos para medicar e não diagnosticar e tratar. Porque o tratamento, na maioria das vezes, ele não deve ser medicamentoso. Deve vir na escuta, para você fazer conexões e entender de onde vem. Por exemplo, a sua questão de você entender que você estava desidratada veio de um profissional que escutou você e te orientou. Você está tomando água? Olha a importância de você ter um profissional que realmente está te escutando de verdade, que tenha paciência de te atender. Por mais que eu estou tomando muita água, é que na manhã eu acordo mesmo desidratada pela quantidade que eu fui ao banheiro na madrugada. Então, isso já me dá uma dor de cabeça. Então, eu já acordo assim, putz, eu acordei, eu tenho que levantar. Não tenho que levantar, graças a Deus. Eu posso escolher ficar na cama mais 5 horas se eu quiser. E tá tudo bem, não tô me cobrando, não vou me cobrar, não tenho que levantar correndo. Então, eu fico. Aí, nessas horas a mais que eu passo na cama, o que eu tô fazendo? Tô tomando água.
Então eu já acordo, já levanto da cama, pronta para levantar da cama. Porque antes eu tava assim, dor de cabeça, que raiva. Ai, cachorro, sai daqui, cachorro, sai. Tá tudo, e não tinha nada, era só minha rotina linda, maravilhosa. Eu mudei pra uma casa, tá tudo certo, tá tudo bem. Só que não tava tudo bem porque eu tava com uma enxaqueca todo dia de manhã. Então eu consegui, com a ajuda profissional, enxergar que eu tava desidratada e também relatar isso para um profissional que pôde me escutar. Porque imagina quantas pessoas não tem, não pode. Pois é. E Gi, olha, falando a verdade para você, graças a Deus que você tem condições e a possibilidade de entender você, ir atrás, contratar profissionais, se você não tem ali no seu convênio e tudo, no seu plano de saúde, mas existem milhões e milhões de pessoas que não sabem que precisa de ajuda, que sente isso todo dia, mesmo não estando grávida, e não consegue ter essa ajuda, e vive uma péssima qualidade, não tem qualidade de vida. Então, a gestante, ela está em um momento sagrado. Quando você tem um bebê, você está em um momento que eu falo que assim, eu sou né, religiosa, eu sou católica, e eu entendo que, assim como nós católicos, nós enxergamos Maria como a mãe de Jesus, cada mãe que eu atendo, eu enxergo como Maria. Assim como a minha experiência com o bebê, ela é tão sagrada que é como se eu estivesse tendo uma experiência com o próprio Cristo, sabe? Então, é tão sagrado isso, imagina. Tem religiões, a muçulmana, por exemplo, a mulher grávida, ela é uma coisa assim que ela não... Pois é. É sagrada mesmo, Aí, uma coisa sagrada. Olhando para esse lado, eu sei que isso é um assunto, né, que não cabe a todos, tem muitas pessoas que não acreditam nisso, mas para mim isso é muito importante. Não só uma gestante que está gerando a vida sagrada, mas qualquer pessoa, né, o respeito. Então, quando eu converso com uma outra pessoa, eu preciso entender que dentro dela tem o próprio Cristo. Então, você gritaria com Cristo? Quando você olha para uma gestante, você gritaria com uma gestante? Sabendo que ela está carregando o Filho de Deus, né? Então, assim... Engraçado que eu tenho... sagrado, você está colocando em falar, explicando com nomes, mas engraçado que minha mãe, ela... Toda vez que, sei lá, era alguma coisa, a gente estava em transe, ela buzinava, ela... Ai, perdão, ela estava grávida. E assim, minha mãe sentia mal. Então, eu cresci vendo minha mãe assim, qualquer coisa, assim. Minha mãe estava com raiva, a mulher estava de costas. Ai, quando minha mãe vê que a mulher estava grávida, ela... Meu Deus, ela estava grávida. Então, minha mãe também teve essa visão que passou para mim também. Mulher grávida é sagrado. Não importa se ela é uma péssima pessoa. Ela merece um respeito porque ela está num lugar sagrado. Ela carrega a vida. Bom, nós não estando grávida ou não, a gente carrega o Espírito Santo, né? Eu sei que esse podcast não é para isso, mas a minha verdade é o que eu acredito, então, já que a gente pode falar, né? Que a verdade pode. Então, eu acredito nisso, sabe? Por isso que para mim, é claro que nós somos seres humanos, nós erramos todos os dias, mas eu escolho ter sanidade mental para tratar bem o outro todos os dias. A mãe que eu vou atender, eu quero olhar ela com respeito, eu quero tratar com respeito. E eu busco estar ao lado de profissionais que também pensam como independente da sua religião, independente da sua crença, mas são pessoas que levam o respeito muito a sério. E Tissa, pra gente já meio que iniciar o fim aqui, se deixar eu vou ficar aqui até amanhã falando, claro, porque tem muita coisa para ser falada, né? Mas o pós-parto, né? O puerpério, como a mulher se sente? É normal se sentir down? Todo mundo sente? Como é que você, com a sua experiência, que você pode dizer o que cada uma, em geral, meio que assim, que eu posso dizer... O pós-parto real. O pós-parto real. Claro. Se todo mundo sente alguma coisa e também dá falar, né? Que pro povo que assim, olha, você que tá no puerpério agora, você vai sentir isso, faça isso, aconselha todas nós... Claro. Eu sei que você vai estar do meu ladinho, mas assim... Qualquer mãe, seja ela que teve um parto normal ou cesárea, ela passou agora por um trauma. Então, pós-trauma, costumo falar, você está em recuperação. É normal que você tenha muitos efeitos colaterais. Muitas vezes você saiu do hospital e você não evacuou, você não está fazendo xixi ainda direito, você está inchada, com edema, seus hormônios estão assim, ó, uma montanha-russa. Então, é normal você sentir tristeza, chorar do nada, é normal que você se sinta feia, é normal que você se sinta gorda, é normal que você se sinta pesada, é normal, tudo isso é normal, porém tem que ser tratado, tem que ser visto, tem que ser cuidado, né? E
E quando você tem um bebê, é aquilo que eu falei da culpa. O seu bebê nasceu, você que é mãe, abre uma chavinha que você preocupa com tudo. Se o seu bebê faz xixi, se ele não faz, se ele faz cocô, se ele não fez, se ele tá respirando, se ele não tá respirando, se ele dormiu, e se ele dormiu, você também tá preocupada, você também tá se sentindo culpada, você tá se sentindo culpada porque ele dormiu no seu peito e não tá recebendo o colostro. Então, assim, são infinidades de culpas que se você não tem um profissional ali do teu lado para te direcionar, você surta. Você perde a sanidade mental, que é obrigatório para que você possa cuidar de outro ser humaninho. Então, a mulher no pós-parto é coisa séria. E é por isso que eu me especializei no pós-parto, em atender as mães, os pais, né, a família no pós-parto. Então, isso é muito sério. Profissionais têm que lidar com muita seriedade, porque a gente vê de tudo, né? Então, mães que vieram de um parto com intercorrência, mães que estão vindo com seu bebezinho recém-saído de uma UTI, mães que estão ali em uma situação onde elas perderam 2, 3, 4, 5 bebês, está passando por uma FIV, que é uma fertilização in vitro, e acaba de chegar aquele bebê, então aquele medo de perder o bebê que foi tão lutado. E fica triplicado, né? Quando mãe tá de ali no gêmeos, colo. exato, mãe de gêmeos ou trigêmeos, que tá chegando ali em uma situação onde ela pensa, meu Deus, eu tenho 2 braços, eu tenho 3 bebês, o que eu faço? Quem eu atendo primeiro? Um chora, outro chora, 3 choram ao mesmo tempo, quem eu alimento primeiro? O que eu faço? Bota um peito todo. Então, assim, os profissionais, eles precisam realmente se capacitar para atender de verdade a singularidade ali. Por isso que eu venho buscando cada dia mais falar, você quer trabalhar com famílias, você quer trabalhar como consultor, você quer ser na área médica, cada vez mais eu venho ali me esforçando de falar para os pediatras, obstetras, façam consultas residenciais, vivam a verdade de uma mãe de verdade ali, não só, porque na clínica você tem ali um paciente a cada 15 minutos, você tem 15 minutos para você ver a parte clínica, mas você não vê a parte Eu falo que real. A gente tem que voltar no passado, que antigamente os médicos iam até as casas, né? Porque a falta de humanidade na área da medicina, assim, tá tão grande, porque eu não sei o que acontece, tá todo mundo fazendo medicina. Só ninguém, mas essas pessoas que estão fazendo medicina, elas não se formam médicos. E isso a gente vê, principalmente assim no Brasil, né? Aqui eu não posso falar porque é uma coisa cultural. A falta de humanização aqui é complicado demais, os médicos, perante a nossa cultura, né? Uhum. E no Brasil, com a nossa cultura que foi sempre muito assim, elogiada no mundo inteiro, por ter SUS, por ter uma atenção a mais como médicos, e agora a gente está decaindo. E eu digo assim que um monte de gente está virando, se formando em medicina, mas não estão sendo médicos. Por isso que eu acho que vem também, vocês se aprimoram a cuidar de nós, porque a gente precisa. Mas aí, Gi, entra uma questão. Muitos querem o sucesso, mas não querem passar pelo processo, né? Para realmente eu conseguir dizer que eu sou especialista, eu já tinha título de especialista e eu demorei anos e anos para realmente me sentir capaz de atender. Você se graduou em... Eu fiz enfermagem e eu fiz uma especialização em neonatologia, mas a sua base já foi muito mais profunda. Só que eu posso te falar e te garantir que toda essa parte de universidade teórica não me deu nada, nada, zero. Acredito. De amparo para realmente atender, porque a literatura não se aplica à prática. A minha experiência foi viver a realidade mesmo, a prática ali. Então, eu acredito que pessoas antigamente, quando elas não tinham nenhuma graduação, não tinham nem educação, que eram ignorantes, porém eram sábias. Tinha que aprender na prática. Porque elas tinham a sabedoria e elas tinham a prática. Então, você tinha lá os curandeiros, você tinha as pessoas que entendiam dos chás, você tinha aquelas pessoas que faziam as massagens, as parteiras, você tinha tantas outras pessoas. O farmacêutico, que antigamente você ia na farmácia e falava o que estava sentindo, ele sabia exatamente como tratar você. Que hoje em dia isso vem voltando de uma forma diferente, né? Que é a homeopatia que a gente fala, né? Então, assim, hoje em dia tem as doulas. Então, assim, eu acredito que mesmo esses profissionais que querem atender famílias, você precisa dedicar muitas horas presenciais para realmente você se sentir apto. Olha, eu atendo médico, pediatra, eu atendo neuro, eu atendo enfermeiras, eu atendo consultora de lactação que teve seu primeiro filho e não está conseguindo amamentar. Eu atendo nutricionista que não está conseguindo fazer uma introdução alimentar com seu filho. Nutricionista materno-infantil que atende mães, gestantes e bebês e quando tem o seu primeiro bebê ela não consegue fazer. E daí a gente consegue entender que esses profissionais, eles têm muita literatura e são bons profissionais com boa formação acadêmica, mas a experiência presencial, e não é uma,
uma oportunidade. Você tem que ter centenas de oportunidades, porque cada casa é diferente, cada bebê é diferente, cada mãe é diferente. Você pode ter hoje o seu bebê, daqui 5 anos, se você tiver o segundo, você vai ser uma nova Gisele. A sua mãe teve 3. Ela teve 3 bebês em idades diferentes, em maturidade diferente. Então, são situações diferentes. São. Não, com certeza. E Tissa, pra gente finalizar, porque assim, eu quero realmente que a gente volte, porque daí eu quero estar numa outra fase de gestação pra gente falar mesmo, essa fase o primeiro trimestre é uma loucura, e eu acho que vocês que estão aí escutando e vivendo a primeira gestação devem estar entendendo o que eu tô falando. Se a pessoa quiser te procurar, você também tá no Brasil ou só tá aqui nos Estados Unidos? Não, sim. Na Flórida? No Brasil, nós temos uma equipe que atende presencialmente, focado ali no pós-parto. Claro que nós podemos atender até o 3º ano de vida do bebê. Então, se você tem um bebê ou está gestante, ou você está passando por algum problema ou dificuldade, seja no sono, alimentação, lactação, no desenvolvimento da criança, nos fatores emocionais, essa criança chora, ou você não quer ter problemas, você quer realmente ter assistência, que é o melhor dos mundos, é só buscar Unique Time. A gente está no Brasil. Unique Time é o nome. Exato, Unique Time. O tempo é único. Que linda. Tissa, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. E chegando com tudo nessa temporada de gestação do podcast Verdade, porque aqui a verdade pode. E eu amei. Teremos outras gravações, viu? Por favor. Obrigada, Tissa. E essa foi mais uma gravação do Verdade Pode, temporada de gestação, porque aqui a minha, sua verdade pode.